um contratempo hoje, né, com o ministrante dessa noite, e aí eu fui desesperado, né, falei assim, eu vou falar com o pastor, né, pra gente, e aí a irmã Joselina prontamente atendeu o nosso convite, assim como sempre atende, e eu acho que a pregação já começou ali, tá? Então que Deus te abençoe, irmã Joselina. Aleluia. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. É muito bom estarmos aqui. Nós estivemos este mês viajando. Meu esposo, o pastor Gelson, foi no início do mês. E com 9 dias que ele estava lá, eu fui. E chegamos sexta-feira, no final do dia. Estivemos ali esse tempo todo ministrando a palavra de Deus. E eu quero agradecer as orações dos irmãos, que eu acredito que a igreja orou pela minha sogra, né? Enquanto estávamos lá, minha sogra sofreu um AVC, mas o Senhor colocou a mão e ela está se recuperando bem. E eu trago saudações do pastor Gelson, não está aqui hoje porque ele foi ministrar a palavra em uma outra igreja. E aprove Deus que eu esteja aqui hoje. Louvado seja o Senhor. Abram suas Bíblias sentados mesmo como estão, na carta de João, primeira carta de João, capítulo 2, versículos 12 e 13. 1 João, capítulo 2, versículos 12 e 13. Eu vou ler ali porque a minha tradução era bem diferente, para que nós possamos ler todos na mesma tradução. Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Nós vamos ficar nesses 2 versículos hoje. O apóstolo João escreve essa carta e ele traz um entendimento quanto à Trindade Divina, segundo o crescimento da vida espiritual. A mim me encantam as cartas do Novo Testamento, porque ela sempre tem um viés que traz crescimento espiritual para a igreja. Os apóstolos escreveram as cartas para doutrinar a igreja. Os apóstolos escreveram essas cartas, tanto João quanto o apóstolo Paulo, eles escreveram voltados seus corações para a igreja, o crescimento espiritual. E quando eu ouvi esse testemunho dos irmãos que estiveram neste encontro chamado Impacto Radical, né? A gente pode perceber nas palavras deles o quanto eles foram impactados pela verdade que eles ouviram ali. Não que eles não conhecessem a verdade, mas pela verdade da praticidade do cristianismo como de fato é. E do que sofre a igreja perseguida. Eu acredito que a igreja está vivendo a última hora de verdade na terra. A última hora de era, o último tempo. E é um tempo que nós cristãos precisamos estar atentos para o nosso crescimento espiritual, individualmente. Porque assim, nós vamos estar com o coração de Deus agindo na terra, como igreja que somos. E quando o pastor me ligou, eu confesso que me pegou de surpresa, mas eu não posso dizer não para o nosso pastor e nem não para a igreja do Senhor. A minha missão de vida é servir vidas. E quanto à igreja, servir com a palavra de Deus. Que eu creio e eu tenho essa convicção comigo, que é a maior riqueza que podemos ter nessa terra. É o poder da palavra de Deus. É o conhecimento da palavra de Deus. É o acesso a essa palavra. Então, amados irmãos, estar aqui diante de vocês hoje é uma responsabilidade muito grande. Mas, desde o momento que o pastor falou que esse impacto foi gerado ali realmente no meu coração, eu falei: Pai, o que eu levo à tua igreja?
E o Senhor me levou diretamente a esses textos. Então nós vamos expor esse texto. E permita que o Espírito Santo fale com você. Cada vez que você entra na igreja, no templo, é uma oportunidade que você tem de ser ministrado. Por quê? Pelo próprio Espírito de Deus. Porque você sai de todos os seus afazeres e está aqui. Porque a gente fala com Deus no dia a dia, a gente adora a Deus no dia a dia, a gente ouve a Deus no dia a dia, mas quando você se separa com Ele, algo diferente Ele tem para falar com você. E o que Deus fala conosco precisa ser impactante, não pode ser algo normal. Eu gostei muito de uma palavra que a Alice falou aqui, que eu falo muito, e a minha menina, minha filha fala muito também. Nós não podemos viver um cristianismo no automático. Inclusive esse é um lema da minha filha Giovanna Sara, ela tem 22 anos. E às vezes ela gosta de impactar eu e o pai dela. Papai, sai do automático. Porque eu só prego o mês inteiro, cuidado para não ficar no automático. Só pregando. Permita-se ser ministrado. Você percebe? E o apóstolo Paulo, quando ele fala, apóstolo João, quando ele escreve essas palavras aqui, ele está trazendo um ensino, um conhecimento quanto à trindade divina, segundo o crescimento da vida espiritual. E ele começa a falar no versículo 12: eu vos escrevo, filhinhos, porque vossos pecados são perdoados. Gosto da tradução que fala, tem sido perdoado, por causa do seu nome, do nome de Jesus Cristo. Então, desde o versículo 12 aqui, ele está falando o quê? Literalmente, a base teológica desse versículo é que o perdão dos nossos pecados, o perdão dos pecados, é que constitui a base do cristianismo. Isso nos leva a um entendimento espiritual de que nós não podemos nos acostumar, nos acomodar com o pecado, porque o pecado nos separa de Deus. O pecado tira a sensibilidade espiritual do cristão. O pecado obscurece a visão espiritual do cristão. O pecado cega o entendimento espiritual do cristão. Então o apóstolo João, ele tem um entendimento completo da trindade divina, e ele vem, é como que ele espelha a igreja a essa trindade, e ele começa a falar de praticidade de vida, e ele começa essa fala com a base do cristianismo. Eu não estou falando do básico do cristianismo, senão que a base do cristianismo. Qual é a base do cristianismo? Segundo esse versículo 12, é o perdão dos pecados. Ele deixa bem claro para esse seu ouvinte: olha, o perdão dos nossos pecados, o perdão dos pecados constitui o elemento base do cristianismo que nós professamos, do cristianismo que nós cremos, do cristianismo que nós pregamos. Logo, a nossa vida tem que estar santificada pelo poder desse cristianismo. Quando vivemos uma vida cristã no automático, nós nos acostumamos com a prática do pecado, quando na verdade nós temos que nos acostumar e nos colocar como base com a prática do arrependimento. Se você se acostuma com o pecado, você não dá lugar ao Espírito Santo para promover em você o arrependimento. Porque quando o Espírito Santo tem essa liberdade de nos ministrar quanto a uma atitude de pecado, e às vezes nós visualizamos o pecado como algo muito distante de nós, somente o roubo, o adultério, a fornicação, o assassinar é pecado, mas a praticidade do pecado às vezes está nas mínimas coisas, numa mentira, numa atitude de rejeição, numa atitude de desprezo, numa atitude de grosseria para com o próximo. E o Espírito Santo tem que ter liberdade de sinalizar em nós
quando algo que nós fazemos o entristeceu. Porque quando você entristece o próximo, automaticamente você entristece a Deus. Então ele fala: olha, eu vos escrevi, filhinhos, porque vossos pecados têm sido perdoados. Se Jesus nos perdoa nossos pecados, não tem por que retermos esses pecados e não reconhecermos eles diante do Senhor. E essa prática nos leva a ter também coração perdoador. A que nos leva essa palavra? A sermos cada dia mais pessoas melhores, comportamentalmente falando. Então essa é a base desse versículo. Porque por meio disso, por meio do perdão dos pecados, o que acontece? Nós, os crentes, que recebemos a Cristo como Salvador, como Senhor das nossas vidas, nós passamos pela regeneração. Você só é transformado quando você entende o poder dessa palavra e se submete a ela, e você vai sendo regenerado, e isso nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. Existe uma diferença dos que creem em Deus para com os que são filhos de Deus. Os que creem em Deus são crentes. Os filhos de Deus são cristãos, segundo o cristianismo de Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, ao ensinar os seus pastores, ele escreve: olha, crê, até o diabo crê que estremece. São crentes. Crê na verdade de quem é o nosso mestre, crê na verdade de quem é o Criador. Agora, cristãos precisam passar pelo processo da regeneração, para que nós possamos ter o direito legal, por adoção pelo Filho Jesus, de sermos chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Essa posição espiritual traz a nós autoridade espiritual para operarmos nesse mundo para a salvação das almas. E quando no versículo 13 ele fala: eu vos escrevo, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Uma palavra muito significativa. O irmão que orou pelas crianças falou aqui. Eu falo aos pais, porque a nova geração é o alvo número 1 do arqui-inimigo do reino de Deus nessa última hora. A palavra que eu trago hoje, meus amados, é de conscientização mesmo. Porque a conscientização bíblica santifica-nos para vivermos o poder de Deus como temos que viver como igreja. Porque nós temos o poder de Deus, não é para nós. Esse poder de Deus vem a nós, nos regenera, nos faz filhos de Deus, para que nós possamos levar esse poder de Deus a outras vidas. E a nova geração é a base de todas as sociedades. Por isso as crianças, que é a nova geração, têm sido o alvo número 1. Não precisa nem ser perito, nem ter entendimento acadêmico para estudar essa realidade e ver que a nova geração está na mira daquele que se opõe ao reino de Deus. Portanto, nós, pais, somos os responsáveis para edificarmos as crianças na palavra do Senhor. E não é somente os nossos filhos, e não são somente as crianças da igreja local onde nós pertencemos, mas as crianças no todo precisam estar nos nossos corações. Eu tenho falado, eu tenho um alvo comigo. Eu estou me profissionalizando para me tornar uma profissional conhecida e reconhecida na nossa nação e em toda a América Latina de língua hispana. E eu tenho um alvo comigo, como treinadora mesmo. Não só como pregadora da palavra, que é o meu alvo, é o meu lema principal, mas como treinadora na área do desenvolvimento humano. E eu tenho um alvo comigo. Eu quero ter dinheiro, sim, mas o meu alvo principal, eu quero construir casas de recuperação de crianças, porque tem crianças que têm sido vendidas
para serem objetos de muitas destruições. E quem está por trás disso, meus irmãos, é o arqui-inimigo do reino de Deus. Quem pode socorrer essas crianças? Muitos pais, não vamos longe não, no nordeste do nosso país, entregam as suas filhas de 5, de 6, de 7 anos em troca de comida para o seu lar. E é como os irmãos que foram no encontro voltaram impactados. Quem pode fazer algo por essas crianças? Só nós, a Igreja do Senhor. Porque as instituições governamentais não estão preocupadas com isso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, irmãos, tudo que nós temos precisa ser para a glória de Deus. Precisa ser para a glória de Deus. O que essa palavra nos instrui nessa noite? Pais, sejamos pais que abracemos essa nova geração. Às vezes Deus quer te dar filhos adotivos espiritualmente, além dos que você já tem. Desde a nova geração até a adolescência e a juventude. Porque os jovens também precisam desse cuidado, esse cuidado com esse amor completo, que gera crescimento e maturidade na mentalidade cristã. Quanto à juventude, as crianças precisam da proteção. Eu vos escrevo, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Aquele que é desde o princípio significa aquele que é absoluto. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis. Se você conhece, então você se torna uma pessoa idônea espiritualmente. Então você pode produzir esse conhecimento a outros, produzir a outros, passar a outros, passar a outros. Onde você entrar no dia a dia, você precisa entender por que você está entrando ali. Às vezes são coisas tão comuns, mas você anda nas ruas da sua cidade, você faz uma caminhada no parque, você se depara com uma necessidade espiritual que só Jesus sabe, e você pode ser um instrumento poderoso diante daquela pessoa. Por quê? Porque eu já escrevi, porque já conhece aquele que é desde o princípio. Quem conhece aquele que é desde o princípio, conhece o absoluto e tem dentro de si a ciência espiritual que pode socorrer as vidas. Aí você pode falar, me ocorre pensar aqui, mas eu preciso de socorro, pastora, como eu vou fazer? Sabe o que Deus está te falando hoje? Levanta-te e ponte de pé, que eu falarei contigo e trarei a sua cura e te levantarei para curar a outros. Nossa igreja, estamos muito acomodados com o que nós queremos receber, mas nós só podemos receber se estivermos dispostos a transbordar em outras vidas o que Deus tem nos dado. Transbordar, transbordar. E não pense em transbordar enquanto é fácil para você, porque vai ser difícil daqui para frente. Mas o Espírito do absoluto está em você. O Espírito do absoluto está em nós. E aquele que tudo pode nos conduzirá, nos enviará, nos usará, conforme a necessidade dessa sociedade odierna, que precisa muito do poder e do amor de Deus que está em nós. O apóstolo João não fazia outra coisa senão conscientizar a igreja do quanto eles tinham de Deus, e que essa trindade divina refletia neles com um objetivo, o objetivo de produzir cada vez mais para Ele. Para Ele. Tudo é por Ele e para Ele. Pais idôneos. Os pais têm que ser idôneos. Dura essa palavra, pastor. Porque os pais, nós temos que ser idôneos. Essa idoneidade é você que procura ela na presença do Pai. Essa idoneidade, eu não estou falando de idoneidade por experiências de vida, por anos de vida, por cabelos brancos somente. Eu estou falando de idoneidade por conhecimento de Deus, idoneidade por experiências com Deus, idoneidade por permitir-se ser experimentado por Deus e absorver o melhor de você mesmo enquanto você é experimentado por Deus.
Porque tem pessoas que quanto mais é experimentado por Deus, mais desenvolve o lado ruim que ele tem. Eu tenho uma palavra profética para você. Se você é experimentado por Deus, é porque Deus quer extrair de você o melhor que você pode ter. Porque esse melhor só vem pela presença do poderoso em você. Porque se for pela nossa presença, pelo que somos, nós não podemos. Mas quando nós não perguntamos, por que eu? Mas sim, para que eu, Senhor, ser experimentado? Se é para a tua glória, então eu aceito o desafio, porque eu quero ser aquele que representa a glória do Senhor, onde eu pisar na planta dos meus pés. É isso que faz os pastores da igreja perseguida. Quanto mais eles são perseguidos, mais eles se dedicam a fazer aquilo que Deus quer que eles façam. Você entende o que o Senhor nos ministra nesta noite? O Senhor nos ministra a abrir mão de todo o nosso eu para absorver-nos em nós, em nossa personalidade, a personalidade divina. Você sabia que os filhos de Lúcifer, porque existem os filhos de Lúcifer, como nós somos filhos de Deus. Não estou falando da baixa magia do espiritismo. Eu estou falando da alta magia, os filhos de Lúcifer, que muitas vezes até se passam por cristãos para minar a autoridade da igreja, porque eles bem sabem o que é a autoridade de uma igreja que se coloca. A autoridade da igreja que está escrito: as portas do inferno não prevalecem contra ela. Eles absorvem a personalidade satânica para cumprir a missão satânica na terra. Porque o exército das trevas é sumamente organizado. Só não é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso é o exército do nosso Deus, do qual nós fazemos parte dele. Mas o que nós temos feito como exército? O apóstolo escreve: olha, eu vos escrevi porque conheces o absoluto. Conheces até que ponto? Até o ponto em que me é de bênção, ou até o ponto que eu possa ser bênção para outros? Para amém. Difícil pregar isso. Eu não gostaria de pregar essa palavra, mas o Senhor me tem levantado com a palavra que liberta, com a palavra que quebra cadeias. Não estou falando de cadeias demoníacas, eu estou falando de cadeias de resistência pessoal. Porque muito pior que os demônios é a resistência humana que temos em nós. Mas a palavra de Deus tem que ser poderosa, suficiente em nós e para nós, para quebrantar-nos e fazer de nós aquilo que nós podemos ser, o melhor que podemos ser nessa terra. Sabe quando você é revelado, é reconhecido como o melhor? Quando você está disposto a servir o próximo, ainda que esse próximo pisa no seu carro. Como diz o meu esposo, Nicanor, porque dói demais, né, Nicanor? Mas se o Senhor falar: eu quero que você serve essa pessoa, você tem que saber se você é realmente de Deus. Eu estou tendo um entendimento espiritual aqui. O Senhor está tirando de nós a capa do velho homem, porque Ele quer vestir-nos do novo homem. Não somente quando nós cantamos bem, pregamos bem, oramos, que Deus quer que ore, senão que no nosso comportamento no dia a dia, onde pisar a planta dos nossos pés, e em especial na nossa casa e na nossa igreja local, onde a trava da batalha é mais intensa e mais difícil de se vencer. Mas hoje o Senhor está falando: eu ministro na sua vida agora a capacidade, a capacitação de ser quebrantado. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita, não resiste. Não resiste. Oh, aleluia. Eu vos escrevi, jovens, porque eu gosto da tradução: tens vencido o maligno, porque é no presente contínuo. Eu vos escrevi, jovens. E aqui tem dois viés de interpretação. Hoje é culto de jovem, né? E aqui tem dois viés de interpretação: hermenêutica, exegética e hermenêutica. Exegética é o contexto do texto, hermenêutica é a aplicação teológica do texto espiritual. Aqui tem dois viés. Tem o viés do jovem mesmo, 20, 25, 30.
anos, 15. E tem o viés do novo crente, jovem crente. Ele escreve para alcançar esses dois grupos de pessoas. Ele fala: olha, eu vos escrevi porque sois fortes. Por ser forte, tens vencido o maligno. Que força é essa? Você percebe que não é a física? Para o jovem, sim. O jovem, sim. Porque tem energia para fazer a obra de Deus sem cansar. Porque isso tem que ser considerado. Hoje nós não fazemos mais, eu não faço mais do que eu fazia com 30 anos. Com 30 anos eu estava no campo missionário, com 33 anos. Eu era recém-casada e estava no campo missionário. E com meu filho, bebê. Porque a minha filha nasceu no campo. E eu olho para trás, eu era incansável. Eu fazia a obra de Deus 24 horas. Quando o nosso pastor ia, as programações que ele ia 3 vezes no ano, ele falava: pastor, eu já sei que você não cansa. Eu era incansável, irmãos. Eu virava a noite sem dormir, no outro dia era como se tivesse dormido a noite toda. Hoje eu não tenho mais resistência física. Eu estou falando dessa força jovem. Jovens, gasta a sua energia na obra de Deus. Gasta, Alice. Quantos anos você tem? Gasta a sua energia, os talentos que Deus te deu, transborda no reino de Deus. Essa palavra está falando isso também para você hoje. Jovens, e eu falo isso e me vem um choro. Esse choro não é meu, é do Espírito Santo. Casais jovens, une as forças e os talentos de vocês e não meçam esforços para servir no reino de Deus. Eu e meu esposo fomos ao campo muito jovem, na casa dos 30. Eu costumo dizer que é a casa mais bela da mulher, é a casa dos 30. As de 50, de 40 aqui vai entender a minha linguagem. A casa mais bela é a casa dos 30, dos 20 aos 30. Dos 20 anos aos 30 anos é a casa bela da mulher. Eu estava 100% envolvida no reino de Deus. E eu não me arrependo. Eu faria tudo de novo e muito mais. Só que agora, na casa dos 50, o Senhor está me dando a oportunidade de me profissionalizar. E sabe qual é o alvo? Servir melhor o reino de Deus. Porque nessa última hora, quem não tem dinheiro está com dificuldade de servir o reino de Deus. É ou não é, pastor? Não é fácil manter uma igreja assim. Eu não quero riquezas para acumular para mim. Eu tenho falado: pai, eu quero dinheiro sim. Já passei muita escassez por estar no reino, não por causa de Deus. Eu não vou entrar em detalhes aqui. Deus não deve a ninguém. Mas hoje eu quero ter muito, porque eu quero ajudar muitos que não têm como pagar. Quem tem para ir lá dar, e eles não vão porque não tem retorno. Existem pastores no Nordeste do nosso país que têm implorado para que pastores vão lá formar seus obreiros, pelo menos 2 semanas intensivas. Mas eles não podem pagar. Você tem que ir, dar e deixar dinheiro lá. Eu quero fazer isso. Além de ajudar crianças que precisam ser compradas para uma casa onde elas vão ser acolhidas com amor e com conhecimento de Deus e com o resgate da pessoa delas. Então, jovens, sirvam o Senhor com toda a sua força física. Eu vejo aqui 3 casais de jovens. Estou visualizando assim, mais 4. Ó, um aqui também. Tem muitos outros aí. Tem o tecladista. Está na casa dos 30. Jovem. Eu vos escrevi porque já venceste o maligno. Não meça esforços para servir vidas no reino de Deus. Não estou dizendo que você tem que abandonar o seu trabalho. É diferente. Comigo e meu esposo foi diferente. Deus nos tirou de tudo, ficar só para o reino mesmo. Mas tem condições também de trabalhar e servir. Não nega, porque o Senhor renova as suas forças físicas. Eu sou testemunha disso, irmãos. O Senhor renova as suas forças físicas. Eu tenho 59 anos.
E o Senhor tem me dado energia de mulher de 48, 45. Por quê? Para servir melhor o seu reino. E eu não tenho saúde não, viu? Tenho problema sério de saúde. Mas a minha saúde é Jesus. Eu não sou de falar de mim, mas Deus está falando com alguém aqui. Não se coloca atrás das suas deficiências e não, para não servir na igreja do Senhor, na obra do Senhor. Porque se você é forte, essa força tem que primeiro agradar a Deus. É preciso ter forças físicas para certos tipos de trabalho na obra do Senhor. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Então a força física também adora a Deus. A força física também serve a Deus. E os que têm no pouco conhecimento da palavra são os jovens cristãos. Adquira tudo que você possa adquirir e passa pela regeneração e cresça para ter maturidade espiritual. E aí ele segue. Eu vos escrevi, filhinhos, porque conheceis ao Pai. Todos nós somos filhos do Pai. Quem é filho do Pai exerce a autoridade do Pai. Quem é filho do Pai tem a liberdade espiritual do Pai. Você está entendendo o que o Senhor está falando? Não vê as barreiras espirituais como impedimento diante de você, mas revista-se, reveste do poder de Deus, a partir da mente, a partir da santificação da sua vida, e vença o maligno. A única força que se opõe ao reino de Deus é a força da malignidade. A força humana você vai vencendo com a sabedoria de Deus. Mas a força diabólica você vai vencer porque já venceste o maligno. É isso que está falando. Olha, filhinhos, eu vos escrevi porque vocês conhecem o Pai. Quem conhece o Pai tem o seu poder. Quem conhece o Pai exerce o seu poder. Quem conhece o Pai desenvolve os seus talentos na obra de Deus e vence as mazelas do meio natural. Essa é a palavra rema. Precisamos estar dispostos, desde o nosso coração, a não ficarmos em prisões da alma, mas vencermos as prisões da alma, nos colocando ao serviço do Pai, porque conhecemos o Pai. Põe-se de pé. Eu quero orar para você. Eu vos escrevi porque já vencestes o maligno. Quem é filho de Deus já venceu o maligno. Quem venceu o maligno não tem altos e baixos espirituais. Quem venceu o maligno não é senhor de si, mas o Senhor Jesus é o seu Senhor. Quem venceu o maligno se submete ao senhorio de Jesus. Quem venceu o maligno reveste-se do poder de Deus. E diante do poder de Deus, tudo se rende. Tudo se rende. Qual é a primeira rendição? É a nossa diante dele. Quando nós nos rendemos diante dele, então ele faz com que tudo mais que precisa se render diante de você vai se render, porque o poder de Deus está em você. Põe a mão no seu coração. Pai, nós queremos te adorar pela tua verdade absoluta que está em nós, e a tua palavra poderosa, que traz a nossa vida no Senhor, que traz a nossa morada do teu Espírito em nós e nos dá capacitação para vencermos o maligno. Eu quero te pedir agora, Pai, perdoa os nossos pecados diante do Senhor, que porventura haja entristecido o teu Espírito e colocado o acusador como mediador, impedindo que nós acessemos as bênçãos espirituais que o Senhor tem para nós. Perdoa os nossos pecados, ó Pai, e passa do teu sangue entre nós, o acusador, e reveste-nos com o teu poder e faz-nos andar pelo teu Espírito e vencermos diariamente a malignidade que assola nessa última hora. Reveste-nos com o teu poder, conduza-nos com o teu Espírito e venha a nós o teu reino. Eis-nos aqui, rendidos aqui, adorando o Senhor com gratidão nos nossos corações. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua presença e por essa palavra que nos faz livres, ó Pai, adoramos com fé e gratidão no nome de Jesus. Uma salva de palmas ao Senhor.
Pode sentar.